Fala nação, tudo bem com vocês? Sérgio Souza aqui na área do Esquadrão Raiz, o canal que traz notícias do Bahia. Tivemos alguns contratempos nos últimos tempos, mas com fé em Deus voltaremos com força máxima aqui para poder trazer conteúdos do Bahia para que todos nós possamos interagir e saber mais do nosso Bahia no dia a dia. E de antemão, hoje tem Bahia na Fonte, Bahia e RB Bragantino vão jogar hoje pelo Campeonato Brasileiro. O Bahia, ele, como todos sabem, tem um retrocesso nesse Campeonato Brasileiro de 2 empates, sendo contra o Fluminense e contra o Vitória na última quarta-feira. Mas será que isso é um problema? Será que essa temporada ela começou de forma ruim para o Bahia? Não, acredito que não. Mas daqui até o final do vídeo você vai entender o porquê que eu penso dessa forma. E já te peço que fique até o final para poder entender mais sobre essas colocações ou sobre os argumentos que eu irei trazer aqui, que eu acho que é um campeonato totalmente diferente. Eu acho que o Bahia está indo muito bem, certo? Então vamos começar com o nosso giro de notícias. Eu vou já começar aqui com notícias do próprio Bahia, que treinou ontem lá no CT Evaristo de Macedo. E como vocês podem ver aí na matéria, o tricolor fez a última atividade antes de enfrentar o Red Bull Bragantino. Nesta terça-feira, dia 17, após o vídeo com erros e acertos do jogo contra o Inter, os atletas foram para o campo 2. O treinador Rogério Ceni liderou um exercício setorizado de troca de passes com o grupo dividido em 3 times. Em seguida, com todos no campo 1, o comandante fez um treino tático. O trabalho também tático foi feito apenas para quem não jogou ou atuou menos de 45 minutos em Porto Alegre. Os demais treinaram faltas, frontais e pênaltis. Gilberto fez mais um dia de transição física e técnica. Canu, Juan Pablo e Everton Ribeiro ficaram em tratamento. Percebam que o Bahia está se azeitando, vamos dizer assim. Ele está buscando aprimorar os seus erros, que são muitos. Nós jogamos com o Internacional, claro que fomos bastante objetivos, porque fomos pouco para a área do Internacional, mas quando fomos nós acabamos marcando o gol da vitória, ou melhor, o gol do triunfo lá na casa do Inter, sendo que foi a primeira vez que o Bahia ganha no Campeonato Brasileiro lá na Arena do Inter, certo? Então, o que é que acontece? Eu percebo que o Bahia está com algumas posições carentes, né? Quando o Everton Ribeiro não joga, é um Deus nos acuda, a gente não consegue ganhar o meio de campo. E nós estamos vendo um time que ele não está mostrando o seu melhor futebol, como a gente já viu antes. Rogério Ceni até pontuou isso na última coletiva. E o que é que acontece? Eu acredito que muito por conta do Everton Ribeiro e do Caio Alexandre não estarem juntos há muito tempo, né? Jogou pouco nesse ano e porque ambos saíram de contusão ano passado, retornaram. Caio Alexandre ainda não estava no seu máximo, mas houve desencontros nessa temporada. E o Rogério Ceni tentou Caio Alexandre no jogo contra o Internacional e eu acredito que foi muito bem. Quando o Caio entrou, ele conseguiu controlar o meio de campo e isso foi bom. A gente pôde perceber isso. Então ele possivelmente vai atuar hoje
na mesma característica que foi contra o Inter. Além disso, o David Duarte retorna também hoje. Não sei se como titular, claro que não. Acredito que ele vai entrar no segundo tempo. E Gabriel Xavier, que vem crescendo nos últimos jogos, ele deve ser o titular hoje contra o Red Bull Bragantino. Uma outra coisa que eu tenho que trazer para vocês é a questão do Bahia, né? O Bahia, ele ontem lançou a sua nova camisa número 1, essa que eu estou mostrando aqui para vocês, que já está à venda a partir de hoje em todas as lojas do Bahia e da Puma ou o site da loja Esquadrão. Você pode adquirir essa camisa que, ao meu ver, é muito bonita. Ela não é diferente, né, de todas que a gente já viu, mas tem as características do Bahia, tem uma certa alusão à faixa de campeão que eram entregues aos campeões, né? Nós podemos ver aqui a foto. Aqui é o vídeo. Fui na parte errada. Cadê? Aqui. Esse aqui é Edivaldo dos Santos Baiaco, o homem com mais jogos disputados na história do Bahia, 634 jogos. Nome do prédio da divisão de base do CT Evaristo de Macedo, 9 vezes campeão baiano, imortalizado com as 7 faixas do Hepta em 79. Eterno, esse aqui é Baiaco. Aqui é uma homenagem que o Bahia fez a ele, né? Nós podemos ver que ele deve estar aqui com as 7 faixas. Claro que essa daqui foi uma faixa simulando as anteriores, né? Que aqui você vê que é a voz do campeão, são faixas novas. Nós vamos ver aqui a foto original, que foi tirada quando ele conquistou o heptacampeonato. E eu posso dizer uma coisa para vocês, ó. Campeão baiano invicto em 75, campeão baiano invicto em 78. Na verdade tem aqui, ó, invicto. Então você vê que esse ano nós também fomos campeões invictos. Uma boa mensagem, uma boa imagem que nós podemos trazer para o nosso dia a dia. Claro que, como todos sabem, a dor ainda fica da Libertadores, que saímos de forma prematura, mas vida que segue, devemos apoiar o nosso time e, quem sabe, conquistar algo mais. Ainda sobre a camisa do Bahia, nós separamos aqui o vídeo, né, que o Bahia lançou nas suas redes sociais do lançamento dessa camisa. Vamos conferir. Algumas histórias começam em silêncio. A nossa começou com uma voz. Nascemos campeões, pioneiros desde sempre. Nunca tivemos medo de nos posicionar. A nossa voz atravessou o país e fez o Brasil inteiro ouvir. A voz do campeão não vem só do campo. Ela ecoa da Fonte Nova, da Bahia, do povo. O tempo passa, os rostos mudam, mas a nossa voz permanece. Carregamos 95 anos no peito, olhando para frente, rumo a um futuro que ainda vai ser escrito. Bahia, a nossa voz, a voz do campeão.
eu, eu acho eu acho massa que o Bahia ele faz essas homenagens para os seus ídolos, né? Nós vemos aí no lançamento Bobô, Baiaco, Evaristo de Macedo, sendo o locutor do vídeo de lançamento. Isso é muito especial. Claro que as novas gerações não sabem nem o peso que esses caras têm dentro do Bahia, dentro da história do nosso Bahia. E como o próprio vídeo diz, 95 anos, né? Então, é o heptacampeonato conquistado por Baiaco, o título de 88, conquistado por Bobô e Evaristo como técnico. Então, são essas coisas que nos trazem esse amor à tona, essa felicidade. É muito comovente, é muito emocionante e muito bom estar vendo isso, e que possamos hoje ir até a Arena Fonte Nova ajudar a apoiar o nosso Bahia a conquistar o primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro de 2026. Como eu já disse, por mais que muitos aí espalhem a notícia de que o Bahia não está igual ao ano passado, que só empatou até agora. O Bahia tem 5 jogos até agora no Campeonato Brasileiro, sendo 3 triunfos fora de casa e 2 empates. Mas tem muita gente que está pregando, falando que disseminando, mas tem muita gente que está espalhando que o Bahia não está fazendo um bom campeonato em casa. Só que o que eu vou trazer aqui para vocês vai mostrar o contrário. O Bahia, nesse mesmo período do ano passado, em 2025, que foi tão avassalador, o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, ele, até o terceiro jogo acontecer na Fonte Nova, ele só tinha empatado também. Aqui, como nós podemos ver, eu trouxe a tabela do ano de 2025. Tá aqui. O Bahia estreou em casa o campeonato contra o Corinthians, no empate de 1-1, certo? Aí o Bahia jogou lá em Santos, contra o Santos, 2-2, ou seja, um empate fora. Na terceira rodada, o Bahia voltou para Fonte Nova e empatou também com o Mirassol de 1-1, certo? Na quarta rodada, o Bahia foi até Minas, perdeu para o Cruzeiro de 3-0, e quando retornou já na quinta rodada, ele ganhou de 1-0 do Ceará. Então percebam que nesse mesmo período do ano passado, da temporada passada, o Bahia também empatou as duas primeiras rodadas do Brasileirão, sendo elas contra o Corinthians e contra o Mirassol em casa, e só foi ganhar a primeira partida, na quinta rodada contra o Ceará. Hoje, diferente do ano passado, o Bahia não sabe o que é derrota no Campeonato Brasileiro. A única derrota do Bahia esse ano foi contra o Rings. Claro que foi, como todos sabem, a pior derrota, mas é uma temporada que o Bahia está fazendo completamente diferente das demais, e a gente não pode achar que
campeonato, o ano, a temporada do Bahia caiu por terra. Não. Nós temos aí um ano inteiro para poder alcançar níveis ainda maiores e vamos cobrar isso. Que o Bahia ele chegue ao final da temporada com níveis maiores do que a do ano passado. Não sei se com título, mas com fé em Deus alcancemos a Libertadores na fase de grupos sem ter que passar pela pré-Libertadores mais uma vez. Mas, como vocês puderam ver, o que muitos aí estão dizendo, o Bahia tem duas... O ano passado foi a mesma coisa, a gente foi o maior mandante do Campeonato Brasileiro. A gente conseguiu ganhar no ano passado do Palmeiras, do Flamengo aqui, coisa que não acontecia. Esse ano nós começamos o campeonato de forma totalmente diferente. Não está com um jogo bonito, não está com um jogo vistoso, mas nós estamos mais aguerridos. Nós conseguimos ganhar, fazer um feito que há muito tempo não acontece. E fora que você que não foi lá no estádio do Corinthians, foi na Vila Belmiro, mas o Bahia conseguiu o triunfo perante o Corinthians em São Paulo estado, né? Conseguiu o triunfo em frente ao Vasco da Gama lá no Rio de Janeiro. Fomos a Porto Alegre no último domingo e saímos de lá com mais um triunfo. Então, times que antes eram muito difíceis de ser ganhos jogos, e é muito difícil para até outros times ganharem esses jogos, o Bahia conseguiu. Claro que na força, na garra, mas era isso que a gente cobrava. Só que o que o Rogério Ceni precisa fazer é tentar encontrar o meio termo, ou melhor dizendo, ajeitar. Nós queremos um jogo bonito, um jogo vistoso, mas também queremos um campeonato mais aguerrido. Claro que a gente também tem que entender que nós estamos no dia 18 de março ainda. O Campeonato Brasileiro do ano passado, para vocês terem uma ideia, ele só foi começar, o primeiro jogo foi Bahia e Corinthians, foi no dia... Tá aqui... 30 de março. No dia 30 de março foi quando o Bahia estreou contra o Corinthians no ano passado. Hoje, dia 18, nós já tivemos 5 jogos do Campeonato Brasileiro. Indo para o 6º jogo hoje, estamos com o jogo atrasado, entendeu? Então, é para a gente entender que por mais que ainda não está um futebol bonito de se ver, como a gente viu ano passado, a gente está colhendo frutos já. E eu espero que esses frutos possam vir e trazer felicidade, alegria para nós torcedores do Bahia. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitos estão falando aí, o Bahia não está conseguindo ganhar jogos na Fonte Nova. Mas isso é normal. Ano passado foi assim também nas 2 primeiras rodadas na Fonte Nova. E na terceira, justamente na terceira, Bahia saiu com um triunfo contra o Ceará por 1-0. Que possamos, a partir de hoje, nessa terceira rodada essa terceira partida dentro de casa, sairmos de lá com alegria, com felicidade, e que possamos alcançar voos maiores, possamos alcançar o São Paulo, por exemplo, que está como primeiro colocado hoje no Campeonato Brasileiro. O Bahia ele não pode desperdiçar pontos. O Bahia ele não pode se acovardar, e que possamos hoje sair
com o triunfo de lá. Pronto, esse foi mais um vídeo. Se você gostou, comente o que você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos, dê o seu like, nos ajude a crescer esse canal e que eu possa também estar mais motivado a trazer conteúdos. Penso, ou melhor, estou planejando fazer conteúdos mais diversificados sobre o nosso Bahia, para tentar aqui trazer nossa história, nossa vida como Bahia. Então, curta, compartilhe, comente, nos ajude a crescer esse canal e levar o nome do nosso Bahia para mais pessoas. Isso é clichê, mas é assim que funciona. Bora nação, bora Bahia. Até a próxima.